Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 6 do PET volume 2 de língua portuguesa. A última semana, né? Graças a Deus, estamos na última semana do PET 2. Então, nós temos aí o eixo temático, tema, tópico, habilidades, e o tema desta última semana é artigo de opinião, né? E tem uma atividade que muitos alunos não ficam muito satisfeitos, né, em fazer. Mas vamos lá. Então, oi estudante, como estão as coisas? Chegamos à semana 6 do PET 2 de 2021. Nele, iremos continuar falando sobre o tipo textual dissertativo argumentativo, mas dessa vez estudaremos o gênero artigo de opinião, que é predominantemente dissertativo argumentativo. Você irá reconhecer a estrutura do gênero e produzir uma versão dele. O artigo de opinião, como eu lhe disse, é predominantemente dissertativo argumentativo, por ter como objetivo convencer o leitor do ponto de vista apresentado pelo autor. Este gênero é muito comum em jornais, revistas e blogs, já que na maioria das vezes trata de um assunto relevante para a sociedade. O artigo de opinião tem características muito importantes, tais como títulos criativos e polêmicos que buscam atrair os leitores, temas atuais e de relevância para a sociedade, linguagem simples e de acordo com a variedade padrão da língua portuguesa, textos com argumentos com o objetivo de persuadir o leitor. Textos desse gênero também devem ser assinados pelo autor e podem ser escritos na primeira ou na terceira pessoa do discurso. A estrutura do gênero artigo de opinião segue um determinado padrão. Então, na introdução, deve haver a apresentação do tema, assunto principal de que o texto tratará. Então, tem que lembrar, né? Na introdução, né, primeiro parágrafo, né, você deve colocar o assunto principal de que o texto tratará e da tese, né, que consiste no posicionamento do autor sobre aquele tema que ele está discutindo. No desenvolvimento, o autor deve discorrer sobre aquilo que ele se posicionou na tese. Neste momento do texto, o autor deverá formular argumentos que irão convencer o leitor de que a sua posição é a correta. E, na conclusão, o autor pode fazer uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos. Ele pode também oferecer ao leitor uma proposta de solução para aqueles problemas discutidos. Então, na introdução, né, você vai apresentar o assunto, você vai apresentar a sua tese, e no desenvolvimento você vai discorrer, né, você vai falar sobre o seu posicionamento a respeito do assunto que você iniciou na introdução, que você iniciou no primeiro parágrafo, né, a respeito da tese. E na conclusão, você vai fazer uma síntese de todo o desenvolvimento do texto, né, como se você voltasse à sua tese, agora comprovado pelos argumentos, e aí você vai dar uma resolução para aqueles problemas que foram discutidos. Então, essa estrutura pode facilitar a organização da escrita do autor, além de ajudar o leitor a compreender melhor aquilo que está lendo, né? Fica uma sequência, né? Na introdução você vai apresentar o assunto, apresentar a tese, no desenvolvimento você vai discorrer sobre, apresentando argumentos, apresentando dados, você tem que ter você tem que ter ciência do assunto, né, propriedade sobre o assunto que você está discutindo, né, que você está escrevendo. E na conclusão você pode voltar, né, fazer uma síntese da tese, do parágrafo que você desenvolveu a tese, comprovada pelos argumentos, né, por dados, e tentar dar uma solução para o problema. Então vamos lá. As atividades. Leia o artigo de opinião seguinte e responda o que se pede. Chega de violência. Débora de Souza Magalhães. A violência contra a mulher no Brasil vem aumentando assustadoramente. A cada 12 segundos, uma mulher é violentada. Dados altíssimos se comparados aos outros países. 61% das mulheres assassinadas são negras e 36% dos casos acontecem ao final de semana por seus parceiros. As leis deveriam ser mais rígidas para os que cometem esses tipos de violência.
ou então chegaremos a números ainda mais alarmantes. Muitas mulheres se casam e depositam toda a sua confiança em um relacionamento conjugal, com a certeza de serem felizes. Elas se unem e acreditam ter encontrado o amor de sua vida. Depois vêm os filhos, surgem os problemas financeiros e as brigas começam a aparecer. Logo pensam em separação, mas desistem ao imaginar que não teriam capacidade de viverem sozinhas. Seus ferimentos são muitos. Além dos físicos, existem os traumas psicológicos com sequelas para o resto da vida. O que falta ainda para as mulheres terem o seu valor é coragem de denunciar os abusos sofridos. Elas precisam fazer isso não pensando na consequência de suas denúncias, mas sim na solução desses problemas. Em 2006, foi aprovada a Lei Maria da Penha, com o intuito de proteger mulheres de agressões, mas poucos foram seus avanços. A violência ainda continua em diversos lares. Os casos de agressões são praticados em sua maioria por seus parceiros, namorados, ex-companheiros ou até parentes. Para ajudar as vítimas dessa violência desenfreada, é necessário ter mais delegacias, casas de apoio para as mulheres e projetos públicos que incentivem a participação da comunidade em denunciar os crimes e protegê-las. As leis também devem ser mais rígidas e punir com mais justiça os agressores, oferecer um apoio psicológico tanto à vítima como também ao agressor seria um meio de amenizar tais atos de abuso. Apoio é o que elas mais precisam, pois não é fácil conviver com a violência dentro da própria casa. Então, nós vimos aí um artigo de opinião, né? Um exemplo de artigo de opinião, chega de violência, e agora nós vamos fazer uma pequena interpretação. Letra A. Qual o tema do artigo de opinião? Tema, o assunto, né? É a violência sofrida, né, pelas mulheres, né? A violência contra as mulheres. Então, esse é o tema. B. Localize no primeiro parágrafo a tese defendida pela autora. Então, primeiro parágrafo, né? Vai de a violência até alarmantes. Então, a tese defendida por ela é essa. As leis deveriam ser mais rígidas para os que cometem esses tipos de violência, ou então chegaremos a números mais alarmantes. Né? Coloquei aqui de uma outra cor, para ficar mais fácil para vocês localizarem. Letra C. Localize no desenvolvimento pelo menos 2 argumentos utilizados pela autora. Então, nós podemos ver aqui no desenvolvimento o segundo, o terceiro e o quarto parágrafos. Né? Nós podemos ver esses parágrafos aqui como desenvolvimento. E pede para localizar, né, pelo menos 2 argumentos utilizados. Aqui a gente pode colocar que muitas mulheres se casam e depositam toda a sua confiança em um relacionamento conjugal, com a certeza de serem felizes. É um argumento, né, porque as mulheres se casam com o intuito de serem felizes e no final das contas, né, elas não são. Né, depois se unem e acreditam ter encontrado o amor de sua vida. Então é um argumento. O outro argumento é: seus ferimentos são muitos. Além dos físicos, existem os traumas psicológicos com sequelas para o resto da vida. A gente poderia também tirar isso aqui como outro argumento, né? Ela argumenta a respeito da violência sofrida, né, pelas mulheres. Vamos lá. Então, localizamos 2, né? Dá para até tirar mais um ou outro aí. Letra D. Qual é a proposta de solução do problema dada pela autora do texto? No último parágrafo, ela deixa uma solução, né, para que a violência contra as mulheres não seja tão vivida pelas mulheres, né, para que seja reduzida. O que tem que acontecer? Né? Ter mais delegacias, casas de apoio para as mulheres e projetos públicos que incentivem a participação da comunidade em denunciar os crimes e protegê-las. As leis também devem ser mais rígidas e punir com mais justiça os agressores. Oferecer um apoio psicológico tanto à vítima como ao agressor seria um meio de amenizar tais atos de abuso. Então, essa aí seria a proposta de solução, né, para melhorar aí essa violência, né, para diminuir a violência contra a mulher. E chegamos à questão 2, né, que é a questão temida pelos alunos, né, que agora vocês têm que escrever, colocar a mão na massa. Então, número 2, leia os textos motivadores
seguintes e redige um artigo de opinião sobre o tema. Os efeitos do ensino híbrido no Brasil. Então, o tema, né? Os efeitos do ensino híbrido no Brasil. Aí vocês vão falar, professor, mas eu não sei o que é ensino híbrido, né? Os textos, eles vão te dar argumentos, vão tentar clarear para vocês o que é o ensino híbrido. Então, texto 1. O ensino híbrido é a modalidade de ensino que combina práticas presenciais e remotas por meio de uso de ferramentas digitais. O ato de educar sempre permeou por espaços e tarefas diferentes. Desta forma, vemos que a educação sempre foi, em sua base, híbrida. Esse tipo de ensino pode ser considerado uma proposta inovadora para a educação, visto que permeia a aplicabilidade de diversas formas de aprendizagem e ensino no dia a dia, de ensino-aprendizagem no dia a dia, né? Assim, nesse modelo, o estudante pode ter acesso a aulas online ou presenciais, já que a combinação delas pode estimular uma maior capacidade e interação social nos alunos. Com o apoio das plataformas de ensino, aplicativos e também mídias informativas, se tornou possível absorver as informações necessárias, aquelas que aconteceriam na sala de aula. Dessa forma, o ensino híbrido vem se tornando um poderoso aliado às formas de aprendizagem nos mais variados contextos educacionais. No entanto, as escolas brasileiras estão incluindo essa modalidade de ensino bem aos poucos. No entanto, não é somente a mistura do virtual com o presencial que caracteriza o modelo híbrido, mas também a forma como o aluno aprende, sendo de forma individual ou colaborativa. Então, aí já deixou um pouquinho mais claro, né, o que é o ensino híbrido. O ensino híbrido é você estudar um momento na escola, né, junto com os colegas, e também ter que estudar o online, né, ter que estudar de forma remota. É a junção aí desses dois sistemas, né, o presencial e o online, que configura aí o ensino híbrido, e mais algumas outras características, né. Texto 2. Quais são as vantagens e desvantagens do ensino híbrido no aprendizado? Você já parou para pensar nas vantagens e desvantagens do ensino híbrido? Para adotar a metodologia no ambiente escolar, é preciso conhecer os pontos positivos e negativos para os alunos e professores. Entre as principais vantagens do ensino híbrido está a autonomia dos estudantes no processo de aprendizagem, pois incentiva a interação com outros alunos e com os professores por debates, espaço para resolução de dúvidas e até fóruns virtuais. Além disso, o ensino híbrido aproxima a tecnologia em sala de aula, o que pode aumentar o interesse dos alunos, auxiliar no desenvolvimento da criatividade e potencializar o contato com diversas culturas. Os principais desafios são integrar o corpo docente e os gestores para criar uma forma assertiva de adotar o ensino híbrido. Dessa forma, o engajamento dos profissionais deve ser algo tratado como essencial para a metodologia. Então, vimos aí o texto 1 e o texto 2, né, que são os textos motivadores para que vocês façam o artigo de opinião de vocês a respeito do tema, né, o tema, os efeitos do ensino híbrido no Brasil. Então, vocês vão ter que, no primeiro parágrafo, né, na introdução, apresentar o tema, né, falar sobre o ensino híbrido, o seu posicionamento, né, sobre o tema, a tese, né, apresentar a tese. No segundo parágrafo, você vai usar argumentos, exemplos, pode ser que você precise dar uma pesquisada mais a fundo sobre o ensino híbrido. Dados estatísticos ou citações de autoridades, né? Se vocês veem efeitos positivos ou efeitos negativos, ou se vocês veem os dois efeitos ao mesmo tempo. Então, vocês têm que desenvolver colocando seus argumentos, né? Então, vocês têm que conhecer o assunto para vocês exporem os seus argumentos. E, na conclusão, né, vocês vão ter que sintetizar os argumentos feitos, né, retomar a tese e propor uma solução aí para esse problema discutido, né? Geralmente a gente inicia um parágrafo de conclusão aí, portanto, o ensino híbrido deve enfatizar ou deve promover uma educação de qualidade ou não, né? Então vai depender da sua opinião a respeito do ensino híbrido, né, dessa modalidade de ensino, que combina as práticas presenciais
e remotas, né? Com o uso de ferramentas digitais. Então, encerramos, né, com essa atividade que é o terror dos alunos, né, escrever e ainda dar o seu posicionamento, né, a respeito do assunto. Então, encerramos mais um ciclo do ano letivo de 2021. Muito obrigado, estudante, pela companhia até aqui. Tenho certeza de que já construímos muitos conhecimentos juntos. Iremos construir muito mais ainda. Até o PET 3, né? Temos aqui algumas referências. Então, agora nos vemos no PET 3 ou de forma híbrida, né? Com ensino presencial e remoto ou apenas com ensino remoto. Isso ainda será decidido aí pelo governo. De forma só presencial, acredito que a gente ainda não volte, né, pelo andar aí da situação que estamos vivendo. Espero que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam bem, tá? E nos vemos aí no próximo PET, no PET 3. Um forte abraço para vocês.